Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 53, Programação Funcional Composição de Funções. Eu sou o Ben David e para vocês terem mais detalhes sobre essa aula de hoje, bem como as demais, sugiro a vocês entrarem na página bendavid.github.io. Aqui especificamente em bendavid.github.io você vem na opção Cursos e em Curso R, mais especificamente no nosso módulo intermediário, nós clicamos e temos toda a descrição inicial desse módulo. E em material nós temos o link para sermos redirecionados à página do curso, em que nós temos aqui não só os slides de aula, mas como todo o sumário, scripts, exercícios resolvidos e scripts via Chime, para você que não tem ainda a instalação do R ou do RStudio. Você pode utilizar isso aqui tudo via web. Voltando à página da nossa apresentação, nós ainda convidamos vocês a acessarem o nosso selo Democratizando o Conhecimento para entender um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho. E hoje, em composição de funções, nós queremos mostrar algumas estruturas básicas, ainda como questão introdutória sobre esse objeto função, sobre a composição de funções, né, quando nós estamos escrevendo as nossas linhas de comando. Algumas dessas estruturas nós já mencionamos no módulo básico, mais especificamente na aula 17, em que aqui vocês têm o acesso direto, bem como a videoaula específica, vocês podem acessar também no módulo básico. E a composição básica que nós temos quando escrevemos as nossas funções estão aqui. Funções construídas estilos em blocos, dos quais nós fazemos composições para tentarmos executar um determinado algoritmo, dividirmos em pequenas funções, depois a gente junta tudo para a execução total, essa construção em blocos. Funções aninhadas, no sentido de que eu já executo uma função, o resultado dela já entra como objeto de outra função, e também resultados intermediários como objetos. Se eu posso escrever um determinado algoritmo, criando determinadas funções, armazenando o seu resultado em objeto, e as funções seguintes, ao serem criadas, a gente chama o resultado do objeto, da função, né? Do resultado da função anterior que está armazenada, associada com o nome, e a gente o recupera, né? E introduz nas funções seguintes. E temos também uma outra composição que ela está um pouco mais atualizada dentro da área da ciência de dados, que é o operador pipe. Esse operador pipe, ele está dentro do pacote, de um conjunto de pacotes que foram implementados pelo grupo do RStudio, né? Eu não sei nem se esse MagritTR ele adentra dentro dos pacotes da família Tidyverse, desenvolvida inicialmente pelo Hadley Wickham, que é o editor-chefe do RStudio, mas foi a partir desse pacote que surgiu esse operador pipe, em que a lógica desse operador já existe em algumas outras linguagens, como Julia e outras, Julia, JavaScript, etc. Qual é a ideia desse operador pipe? Esse operador pipe ele teve tanto sucesso na análise de dados que o próprio R, na versão 4.1, introduziu esse operador para a base nativa do R. Significa que agora você não precisa especificamente
instalar o pacote magritte-R ou instalar a família de pacotes Tidyverse, em que muitos têm algumas possibilidades de você baixar o pacote baseado, eu acho que tem o pacote Tidyverse específico, em que ele baixa o conjunto de pacotes específicos para você utilizar lá na sua análise de dados. Onde na realidade muitas vezes você vai precisar só do operador pipe, que não precisaria de instalar tudo aquilo. Agora você não precisa especificamente, se você quiser utilizar o operador pipe, você não precisa instalar esses pacotes. No pacote base, que é aquele conjunto de pacotes nativos do R, significa que assim que você instala, esses pacotes estão disponíveis, você pode utilizar o operador nativo pipe. E aí nós vamos ver só a questão sintática, como é que a gente utiliza. A ideia é a mesma. Então, o que nós vamos fazer nessa revisão de composição de funções é aprofundar um pouquinho mais sobre o operador pipe, mais especificamente o operador pipe nativo, né? Então, o que acontece? Quando você constrói funções aninhadas, dependendo da quantidade e da complexidade, pode se tornar até difícil a sua leitura. Por exemplo, funções aninhadas, você usa função dentro de função. É como se fosse, na matemática, o que a gente chama de funções compostas. Mas, em termos de leitura desse código, porque você tem que pensar que alguém pode ler seu código futuramente, pode acabar sendo uma complicação até futuramente para você, se você não faz os comentários necessários, a dificuldade na leitura. Então, muito mais intuitivo do que estar usando funções construídas em blocos ou resultados intermediários que você precisa alocar memória para, por exemplo, associar um nome a um objeto. Se eu pudesse utilizar como função anônima, eu poderia, que eu não precisaria criar especificamente um nome para essa função, porque você pensa, se você vai criar um nome para essa função, porque você quer recuperar esse código futuramente, isso exige uma alocação de memória. Caso você não queira fazer isso, um recurso dentre tudo isso que eu falei é utilizar esse operador pipe. Vamos ver qual é a lógica do operador pipe. O operador pipe é um operador binário, isto é uma função, só que sintaticamente ela foge daquele padrão básico da função do tipo closure que a gente utiliza dentro do ambiente R. O operador pipe ele é como um operador, por exemplo, quando você pensa nas operações aritméticas, como a soma, a subtração, a multiplicação. Aquela simbologia é uma chamada de função, é uma função especificamente, é um operador. O operador ele é binário quando a gente precisa de dois operandos na execução. Pode ser que alguns operadores sejam binários, mas você pode omitir um deles. Isto é, ele pode ter como argumento inicial o objeto null. Isso significa dizer que nessa situação ele se torna um operador unário, do qual se exige apenas um operando. Isso é o que diferencia operador unário, operador binário. Por exemplo, a soma, o símbolo mais, ele permite com que você utilize dois operandos para somar dois números ou simplesmente que você dê a entrada de apenas um valor no segundo argumento e ele acaba dando um número positivo, vamos dizer assim. Bem, e aí o que é que nós temos? Se você quer utilizar o operador pipe do pacote magritte-R, você vai ter que utilizar essa simbologia, porcentagem, desigualdade superior, porcentagem. Essa é a forma sintática com a qual nós construímos operadores.
Veja que no caso do operador nativo, como isso é escrito em baixo nível e eles têm esse recurso e o poder, veja que nesse caso aqui é simplesmente uma barra vertical com a desigualdade superior. Esse operador é o nativo. Se você digitar e fizer uma sequência de comandos do qual nós vamos mostrar aqui, você vai ter os resultados similares ao operador pipe do pacote Magritte R. Agora veja, o operador pipe do pacote Magritte R, ele está todo envolvido dentro das outras funções dos outros pacotes da família Tidyverse. Pode ser que em alguma situação você possa ter um conflito se você usa o operador pipe nativo com essas outras funções dos outros pacotes. Mas a lógica sintática ela é a mesma. Ela pode ter algumas diferenças em que, por exemplo, se você usa o pacote ggplot2 para fazer seus gráficos ou dplyr, etc., para as análises de dados, todas essas funções elas estão envolvidas porque são desenvolvidas pelos mesmos desenvolvedores. Então, eles têm o pensamento amplo com essas funções todas. Aqui, esse operador pipe nativo, ele é um operador com essa mesma ideia do operador pipe do pacote Magritte R, só que não especificamente, aí eu não posso afirmar porque eu não fiz testes específicos para ver, que pode haver algum problema com essas outras funções dos pacotes da família Tidyverse. Mas nesse aspecto, o que a gente quer mencionar é que a mesma ideia sintática que ocorre e semântica também que ocorre nos dois operadores são de forma equivalente. E o que é que acontece? Aqui nós temos dois argumentos. O primeiro, ele sempre será o valor. O segundo será sempre uma função. Essa função, ela vai receber justamente esse valor em seu primeiro argumento. Essa é a ideia sintática desse operador. Aqui eu tenho o valor e aqui eu tenho uma função. Nessa função, esse valor será recebido no primeiro argumento desta função. Então, o que representa x operador pipe f? Significa dizer que aqui, em termos de equivalência, eu estou usando esse argumento aqui, o valor x, no primeiro argumento da função f. É isso que nós estamos fazendo. E aí o que acontece? Ao invés, por exemplo, de eu usar a forma aninhada, que é desse jeito aqui, que ela pode até se tornar complexa, porque o que acontece? Eu vou primeiro de dentro para fora. Então, eu executo primeiro f com o valor de x no primeiro argumento. O resultado dele será jogado no primeiro argumento da função f e na função g, e o resultado da função g será jogado no primeiro argumento da função h. Então veja que isso aqui é o que a gente chama de composição aninhada. Ao invés de eu fazer isso, eu posso fazer de forma sequenciada com o operador pipe. Então veja, eu tenho o valor x, ele será introduzido no primeiro argumento de f, cujo resultado será jogado para o primeiro argumento da função g, que por consequência é jogado este valor no primeiro argumento da função h. E por fim, torna o resultado similar ao que acontece usando a composição aninhada. Só que essa forma lógica, ela passa a ser mais enxuta. Veja que aqui eu não estou nominando função alguma, e eu posso usar funções anônimas aqui para poder fazer todo esse recurso, e que vocês vão observar isso mais à frente. Então, a ideia lógica é o seguinte:
pode surgir alguma situação em que eu, por exemplo, tenha mais de um argumento na função e eu precise utilizar apenas a variação no primeiro argumento. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar o valor x. Esse valor x será introduzido no primeiro argumento da função f, mas veja que aqui eu já tenho um y. Significa dizer que o resultado aqui que está em y está sendo introduzido no segundo argumento dessa função f. Então, o equivalente aqui é simplesmente eu ter o x no primeiro argumento e o y no segundo argumento dessa função f. Então, sem problema algum. Seria aqui o equivalente de eu ter uma função f que seria, por exemplo, a função plot, em que x é o conjunto de dados e y é o título desse gráfico, por exemplo. Então, eu já poderia introduzir aqui o título do gráfico e introduzir aqui especificamente o x, em que o x é o conjunto de dados para dentro dessa função f, que seria a nossa função plot. Vamos para alguns exemplos. Nós temos alguns exemplos mais simples. Então, aqui eu peguei o objeto que armazena um conjunto de dados, mtcars, em que esse mtcars eu automaticamente introduzo na função read, que é uma função que me dá os primeiros valores iniciais do conjunto de dados. De uma forma mais complexa, eu venho aqui agora em mtcars e eu vou usar em mtcars, veja que agora aqui eu estou usando o operador pipe nativo, tá? Ó. Então, eu estou usando o mtcars e eu vou usar agora, introduzir mtcars no primeiro argumento de subset, que é o conjunto de dados, em que eu estou introduzindo aqui agora, eu quero um cilindro aqui igual a 4, isso aqui é um conjunto de valores que me dá características de carros específicos, né? E aqui nessa coluna CIO aqui é de cilindro, quantos cilindros tem esses carros aqui. E eu quero agora simplesmente não com 6, com 4, com 8, eu quero apenas aqueles que tem com 4. E eu quero agora o número de linhas que eu tenho agora para esse conjunto de dados. Então eu só tenho 11 carros com 4 cilindros agora, né? Agora um pouquinho mais complexo. Então veja que eu vou usando a questão de alinhamento aqui agora, que não passa a ser mais um alinhamento, né? Mas uma composição, né? Uma sequência lógica de resultados que nós vamos introduzindo nos primeiros argumentos das funções subsequentes, e que agora eu estou usando o mtcars, agora eu quero simplesmente os carros com 4 cilindros, e agora o que é que vai acontecer? Olha só, eu estou usando a chamada parêntese, né? Ó, fecha parêntese, em que ela vai executar essa função, que é uma função anônima, veja que ela não tem nome nenhum. O primeiro argumento dela, na realidade, ela só tem um argumento, que é o argumento D. Então, eu vou jogar o objeto para dentro dessa função, que vai ser recebida aqui como argumento D. Esse argumento D vai entrar numa função interna dessa função anônima nossa aqui, que é a função LM. Então, a função LM é a função específica para nós realizarmos análise de regressão. Então, esse argumento aqui dessa função anônima, ela vai entrar no argumento data da função LM, em que essa função, esse argumento data é um data frame aqui específico, em que eu vou pegar a coluna MPG em função de DISP e poder calcular a análise de regressão, que é uma equação do primeiro grau, em que aqui nessa sequência será executada e me dará o retorno justamente do intercepto e da inclinação. Então veja que isso aqui é uma sequência um pouco mais elaborada, mas nada mais é do que o que acontece aqui sequencialmente é o seguinte. Vamos voltar aqui para o primeiro exemplo. Aqui inicialmente eu tenho o valor
e esse valor será introduzido no primeiro argumento da função. Quando eu tenho mais de uma sequência, ocorre primeiro isso daqui, o valor entra no primeiro argumento dessa função, o resultado dela é um valor que vai entrar no primeiro argumento da próxima função. Então, isso é uma sequência lógica e ela segue sintaticamente para quantos operadores eu inseri aqui na sequência. Então, o que aconteceu aqui foi algo mais elaborado, mas na mesma lógica. Aqui me dará um valor e esse valor entrará no primeiro argumento da função anônima, que é o argumento D. Então, isso daqui resulta para nós na equação da reta. Então, ao invés de eu usar, em termos de análise de dados, essas composições de funções para eu estar usando mais linhas de comando ou usando função dentro de função, que pode tornar um pouco mais difícil, eu posso usar esse estilo com o operador pipe, que se torna muito mais simples sintaticamente e mais fácil de compreender, uma vez que você entende a ideia sintática desse operador. Era isso que nós queríamos falar para vocês hoje sobre composição de funções. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.